Hoje vamos analisar a questão do sucesso, ok? A questão é quem terá sucesso e por quê. Então, fizemos muita pesquisa e descobrimos que as pessoas que têm sucesso por certos motivos. Existe um psicólogo da Universidade de Columbia chamado Walter Mischel, que criou um experimento muito famoso chamado teste do marshmallow. E o teste do marshmallow é muito fácil, ok? Então, imagine uma sala. Eu convido uma criança de 4 ou 5 anos para entrar nessa sala e converso com ela. Eu pergunto, como está sua mãe? O que você gosta de fazer? E é uma conversa muito boa. Então, de repente, eu me levanto e digo, me desculpe, mas preciso atravessar o corredor para outra reunião. Mas eu volto já, tudo bem? Então só me espere. E aqui vou te propor um acordo. Se você não comer este marshmallow agora e esperar eu voltar, eu te dou 2. Se eu voltar e o marshmallow ainda estiver aí, eu vou te dar 2 marshmallows. E então, Walter Mischel, ele sai e vai para trás da sala, e através de um espelho transparente, ele consegue ver as crianças enquanto elas lutam para se controlar. Porque, obviamente, eles querem 2 marshmallows. E há alguns alunos que conseguem, de fato, resistir à tentação de comer o primeiro marshmallow e acabam ganhando o segundo marshmallow. Mas há outros que não conseguem. E Walter Mischel vai passar 50 anos apenas acompanhando essas pessoas, certo? O que ele descobre é o seguinte. Os alunos que resistem à tentação, que ganham o segundo marshmallow, têm muito mais chances de se sair melhor na escola. Eles têm notas mais altas nas provas. Eles têm carreiras melhores. Suas carreiras são mais estáveis, eles são promovidos em suas carreiras. Eles têm muito mais facilidade em encontrar um relacionamento estável. Eles evitam a prisão, eles evitam as drogas, eles evitam o álcool, eles são mais magros, eles são mais saudáveis, eles vivem mais, têm dentes melhores. E aqueles que não conseguem resistir e comem o primeiro marshmallow imediatamente têm o efeito oposto, certo? Então vamos analisar a ideia de autocontrole, certo? Autocontrole. O que é o teste do marshmallow? O teste do marshmallow não é um teste de autocontrole, é um teste da sua confiança nos outros, certo? Se você acredita que o professor que sai, se você acredita que ele ou ela volta e cumpre sua promessa, então você não comerá aquele marshmallow. Mas se você acha que essa professora está mentindo para mim, então você não vai comer esse marshmallow. Então você vai comer aquele marshmallow, certo? Então não se trata realmente de autocontrole. Trata-se da sua crença e confiança em figuras de autoridade. Então, se você é rico e estabilidade, você tem estabilidade. Mas se você é pobre, você não tem estabilidade. Então, na verdade, é melhor você comer aquele marshmallow do que esperar pelo segundo marshmallow, porque adivinha só, na maioria das vezes, você não vai receber aquele segundo marshmallow. Certo, você entende? Então não é que as crianças pobres sejam burras. Crianças pobres são racionais e estão reagindo às circunstâncias em que vivem, ok? Então, a ideia é que para Walter Mischel, sucesso significa gratificação adiada. E tudo isso significa que pessoas bem-sucedidas são capazes de planejar a longo prazo. Para ter sucesso hoje, farei os sacrifícios necessários. Então, se meus amigos estão brincando lá fora e eu preciso fazer minha lição de casa, bem, eu vou ficar em casa e fazer minha lição de casa. Certo, então planejamento a longo prazo, o que ele chama de gratificação adiada. Ou uma forma muito mais simples de dizer isso é a ideia de autocontrole, certo? Ou a ideia de regulação emocional. Você é capaz de manter suas emoções sob controle. Se você está com raiva, consegue se acalmar. E então nós sabemos sobre isso, e é por isso, na escola, focamos na ideia de regulação emocional, ensinando você a controlar melhor suas emoções, a fazer um planejamento de longo prazo. Então essa é uma teoria do sucesso. Outra teoria do sucesso vem de outra psicóloga chamada Carol Dweck. E ela está em Stanford. E ela escreveu um livro chamado Mindset. E o que ela nos diz é que aqueles que têm sucesso na vida possuem uma mentalidade de crescimento. E aqueles que fracassam na vida têm uma mentalidade fixa. Ok? E não é difícil, ok? A ideia é resiliência.
Quem tem mentalidade de crescimento, se cair ou falhar, vê isso assim: é uma chance de aprender. Pensarei no erro e na próxima farei melhor. E uma mentalidade fixa caracteriza-se por pessoas que não conseguem aceitar a ideia de fracasso, que pensam que isso acontece porque não são capazes de melhorar e, portanto, desistem. Ok? Assim, aqueles que têm uma mentalidade de crescimento, se falharem, tentam com mais afinco. Quem tem uma mentalidade fixa, se falhar, simplesmente desiste. E então surge a ideia de resiliência, certo? Bem simples, não é? E a terceira ideia de sucesso nos vem de K. Anders Ericsson, que é um psicólogo sueco, queria entender por que certas pessoas conseguem ter sucesso como músicos ou atletas. E ele cria a ideia de prática deliberada. O que ele descobriu é que pessoas que querem se tornar atletas ou músicos trabalham muito, praticam todos os dias. Mas as pessoas que têm sucesso praticam de forma estratégica, certo? Então, aqueles que trabalham duro apenas se dedicam por muito tempo, mas os que trabalham de forma estratégica têm um plano. O plano é o seguinte: quais são meus objetivos? Como posso alcançar esses objetivos? E então, como eu melhoro meu plano? Certo, então, eles analisam suas próprias práticas e tentam identificar onde estão as fraquezas, onde podem melhorar, estabelecem um plano de como melhorar e depois seguem esse plano. E se esse plano os ajuda a melhorar, eles mantêm o plano, mas se o plano não funciona de verdade, eles também mudam o plano, certo? Essa é, portanto, a ideia de autorreflexão. Ou autoavaliação. Reflita constantemente sobre seu desempenho como estudante e busque maneiras de aprimorar suas próprias estratégias de aprendizagem. E daí, Anderson descobriu que se você fizer isso, terá sucesso em qualquer coisa.